Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ponha no teu lugar. Vossa Excelência, tem a palavra. Isso, presidente! Presidente! Não venha. Vergonha no Senado. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Ministra Marina Silva sofre ataques e abandona a comissão. Eu vou... Aqui não, tio Sam. But I'm proud of the work we're doing. STF compra a briga de Moraes contra Trump e complica a situação de Eduardo Bolsonaro. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. O método 03. Of a imaginary. O ICL levantou histórico de ataques e coações de Eduardo Bolsonaro a adversários e autoridades no país. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. E boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também na Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. Salve Quixadá. Salve Quixadá e salve Chico Sá também. Tudo de lá, tudo do Ceará. Vamos nessa, chamar a Heloísa Vilela lá em Brasília também. Elô que já está a postos em mais um dia de depoimentos que a Elô está acompanhando minuto a minuto. Elô, boa tarde para você também. Boa tarde. Salve Brasília também, né? Não é só Quixadá, não. Vamos lembrar. Olha, Gabi, já são... do Planalto Central do Brasil, é isso aí. Olha, mas já só até agora... Oh, exatamente. Olha, já são 38 testemunhas até agora, 10 desistências e ainda vem por aí outras 32 testemunhas. Então, posso dizer que a gente já passou da metade. Olha, Elô, gente, Heloísa Vilela, então... Que maravilha. Acompanhando todos os detalhes dessa primeira metade. Só o ICL está acompanhando com esse grau, né, de cobertura. Testemunha a testemunha, ou seja, valorizando a história do Brasil, valorizando a história recente que passou por essa tentativa de golpe. Só o ICL faz essa cobertura minuciosa. É que só a gente tem a Heloísa Vilela, né, Chico? Os outros, assim, quando acontece algo muito extraordinário, aí dão lá uma manchetezinha. Mas assim, como a Elô está fazendo, só aqui. Isso aí, eu quero Não é para me gabar não, mas só aqui. Não, mas a gente pode se gabar. Da Elô a gente pode se gabar. Inclusive, eu queria passar para ela, porque o principal depoimento de hoje que ela vai destacar para a gente, Elô, é o do Jairlon Henrique Moura, que é ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele confirmou, muito importante isso, que ele recebeu ordem do Ministério da Justiça para fazer blitz, aquela história com os ônibus que estavam indo para a direção nordeste do nosso país durante as eleições de 2022. A gente teve diversos relatos de eleitores que não conseguiram chegar às urnas. Para lembrar, esse ministério, na época, era comandado pelo Anderson Torres, né, Elô? Como é que foi o tom desse depoimento? Olha, foi um tom assim de quem não queria falar o que acabou falando, né? Ele resistiu bravamente até o finzinho do depoimento. Mas no final, o questionamento da PGR e do ministro Alexandre de Moraes acabou forçando ele a detalhar um pouco como foi aquele fim de semana. Vocês vão lembrar, né? Aquela sexta-feira à noite, quando o ministro Alexandre de Moraes deu a ordem para que a Polícia Rodoviária Federal não fizesse mais nenhuma blitz, não fizesse nenhum policiamento ostensivo que atrapalhasse as pessoas a irem votar. No fim de semana prévio, antes do segundo turno. E aí, ele hoje foi obrigado a contar que dentro da Polícia Rodoviária Federal surgiu uma discussão. Eles usaram uma definição técnica que eles têm lá, eles fazem uma diferença entre medidas para trânsito e medidas para transporte de passageiros e decidiram por bem que a decisão, a ordem do ministro Alexandre de Moraes só se referia a uma das duas, então a outra a gente poderia fazer, disseram eles. E foi com base nessa decisão que eles descumpriram a ordem do Alexandre de Moraes durante o sábado, e aí foi por isso que no domingo
o ministro foi e chamou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, para uma conversinha que não acabou nada bem. Ele acabou tendo que obedecer, acatar as ordens do Alexandre de Moraes. Então, como vocês estão vendo, foi um depoimento assim que ele não quis confirmar e falou que existia uma coisa técnica que fazia diferença e com base nisso eles tentaram atrapalhar as eleições. E aí eu fiquei me lembrando de duas coisas que aconteceram mais no começo desse processo que a gente vem acompanhando dia a dia. Uma delas foi o depoimento do Cleberson de Paula, que é aquele rapaz que era analista de inteligência e coordenação lá do Ministério da Justiça, ou seja, o Ministério do Anderson Torres. Ele colecionou aquelas informações, ele teve um pedido direto para ele da Marília Alencar, que era da inteligência do Ministério da Justiça, para que ele fizesse aquele levantamento mostrando os lugares onde teve mais de 70% de votos para o Lula, lembram? Pois é, ele guardou essas informações porque ele falou: o meu trabalho foi usado para tomar uma decisão ilegal, ou seja, de monitorar. E ele ainda disse no depoimento dele que a Polícia Rodoviária Federal fez sim blitz em lugares onde não tinha nada que fazer. E aí eu me lembrei também, logo no começo, vocês vão lembrar talvez da Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, porque um dos advogados, na abertura desse processo, disse: e não teve reclamação nenhuma de gente que estava indo votar e que teve seu acesso dificultado. E ela pediu a palavra e falou: como assim? Não teve reclamação nenhuma. Eu estava no TSE e recebi as reclamações. Então a gente vai juntando, né, esse processo todo que aconteceu no meio, que aconteceu lá no comecinho, que está acontecendo agora. Muito bom, Chico. Não, só eu tenho uns 400 primos que moram ali naquela beirada do Rio São Francisco. E todos no dia, assim, não todos me ligaram, porque senão não tinha telefone que aguentasse, mas pelo menos uns 10 assim, em cima da hora. Eu estava aqui de plantão no ICL, a gente estava fazendo uma cobertura do dia da eleição, e assim, queixas ao próprio Alexandre de Moraes, que tomou a decisão de não adiar. O que é que eles queriam? Eles queriam causar um tumulto tão grande ao ponto de colocar mais 2, 3 horas de votação ali, e a partir disso estabelecia um caos total no Brasil, alegação de fraude, era perfeito para os planos do bolsonarismo. Em suma, o objetivo era melar a eleição, para criar dúvidas, para poder discutir depois que aquelas urnas não valiam, né? Foi isso. Exatamente. Exato, é bom que a Elo chama atenção para isso, né? Porque ele não estava muito querendo dizer, estava segurando, mas no fim das contas isso também foi muito esclarecedor, né? Por tudo que a Elo está contando aqui para a gente. Eu também quero... Agora... Diga, Elo, pode ir lá. Agora, Gabi, eu encontrei aqui hoje no STF com o advogado Matheus Milanês, que é advogado do general Heleno. E achei ele muito contente, viu? Olha. Achei que ele está bastante otimista. Porque se você pensar bem, Gabi, eu estava refletindo aqui a respeito disso, em nenhum momento desse processo a gente viu alguma testemunha de peso colocar o Heleno na cena do crime, né? A gente viu isso com o Batista Júnior fazer isso com o Garnier. Mas a gente não viu ninguém fazer isso com o Heleno até agora. E a gente já está na fase de testemunha de defesa, então acho que a gente não vai ver. Vamos ver na hora de fechar os argumentos finais como que a Procuradoria-Geral da República vai tratar o Heleno, aquela agenda dele, né, que aparentemente tinha lá toda a dica de como desacreditar as urnas e etc. Mas até agora, eu aqui, como testemunha desse processo até o momento, não vi o Heleno ser colocado na cena do crime. Isso é muito importante, Elo e Chico, porque a Elo está falando da fase das testemunhas, dos depoimentos, mas a gente tem anterior, né, que não está no calor do momento, mas a gente viu as provas que foram colocadas, por exemplo, em relatório da Polícia Federal. Elo lembrou bem, né, no caderninho ali da Caixa, né? Exatamente, era uma agenda da Caixa Econômica Federal, agenda bonitinha ali que ele ganhou no final do ano. Mas ele tem sido muito esperto. É o primeiro que desaparece. Em vez de colocar a cara aí para polêmica, desde o primeiro momento das denúncias da tentativa de golpe, ele submerge, desaparece, não vai nem na padaria em Brasília
começa a esvaziar a sua própria importância, que está no discurso também do advogado dele, quer dizer que eu não apitava nada, eu não valia nada, sabe? Eu não estava nem aí, talvez eu não estivesse nem em Brasília. Então, jogou certo o general. Mas a gente há de lembrar as participações do Heleno, até em reuniões de ministério. Tem uma reunião que está o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes esculhamba com todo mundo. Naquela reunião, ele dá todo o roteiro do golpe ao ponto do Jair Bolsonaro pedir para ele calar. Então, tem que estar de olho. Isso, ele já ia falando demais sem saber que estava sendo gravado, né? Exatamente. Então, ele entrega tudo naquele momento. E isso há de se considerar. Não é só se apegar ao que diz o argumento jurídico do advogado, né? Me lembrou, Elo e Chico também, aquela frase do Michel Temer que você estava falando, né? Ele está assim, meio que fazendo, não era comigo, era um pobre, né? Um mero ali, estava ali por acaso, quando o Michel Temer, lá em 2017, falou, não sei como Deus me colocou aqui, né? Bem lembrado, Gabriel. Foi icônica essa frase. Isso aí, pois é. Deus colocou o senhor lá, viu, general Heleno? Não sei como Deus me colocou. Na cena do crime. Eu quero destacar outro depoimento também, Elo, que você acompanhou hoje. Posso? Do Saulo Moura da Cunha, para a gente começar a falar dele também. Diretor adjunto da ABIN, né? Nomeado no dia 1º de janeiro, então já durante o novo governo. E ele descreveu os relatórios da ABIN do dia 2, né? Portanto, o dia seguinte, a entrada dele, até o dia 8 de janeiro. Ele disse que esses documentos, eles alertaram, sim, para os riscos de violência. Isso é muito importante. E ele garantiu ali que tudo foi enviado para o Gabinete de Segurança Institucional e para o Ministério da Justiça. E aí, Elo, com isso, eu quero que você ajude a gente também, né? Porque essa linha do tempo é algo muito minucioso que a Elo está acompanhando muito bem. Com isso, ele implica, né, o então chefe do GSI, o Gonçalves Dias, né? O G. Dias. Isso já aconteceu, se você se lembra, Gabi, na CPMI. O G. Dias ficou muito sem ter como responder. Ele diz que não participava desses grupos de WhatsApp por onde eram divulgados esses relatórios de inteligência, esses alertas. Diz ele que não fazia parte. Então ficou uma situação bastante difícil para ele, porque os alertas estão ali, eles existem, eles são concretos, né? Eles foram apresentados na CPMI. E ficou a dúvida também, claro, porque a gente tem que entender que essa é a construção da narrativa da extrema-direita. Você pode ter tido uma falha. Isso não quer dizer que houve uma intenção do governo que estava tomando posse naquele momento de permitir o quebra-quebra que aconteceu aqui. Como eu ouvi hoje de um advogado que não é advogado das partes, mas que está acompanhando esse processo, acho que por questão de pesquisa, estudo e tal. Mas ele reproduziu para mim o argumento da extrema-direita. Ele falou, era isso que eles queriam, que quebrasse tudo, para depois eles poderem ter o que a gente está vendo aqui agora, que é esse julgamento, para poder caçar direitos políticos de algumas pessoas. Ou seja, imaginar que o governo que estava assumindo ia permitir e incentivar aquela confusão toda, logo no começo do seu governo, para daí gerar um processo na justiça que depois poderia gerar cassação de direitos. Olha, tem que ter muita criatividade. Agora, que pode ter havido e que provavelmente houve falha dentro do GSI de não ter pegado esses alertas e ter mobilizado as forças de segurança, ter convocado a polícia militar a agir, né, não ter permitido o que parece ter sido um golpismo dentro da polícia militar, que isso também é uma questão que está sendo investigada num processo que já terminou, está só faltando agora o veredito do ministro Alexandre de Moraes, né? Então é bastante incrível esse depoimento, porque os alertas existem, eles começaram a se tornar cada vez mais sérios a partir do dia 5. Nos dias 6 e 7, então, eles já falavam de grupos extremistas que tinham a intenção de chegar na Praça dos Três Poderes, invadir o Congresso e talvez também outros prédios da Praça dos Três Poderes. Então, são bastante específicos. Agora, resta saber por que a Secretaria de Segurança Pública,
que era responsável por organizar toda e qualquer manifestação nessa região, não fez um projeto mais sério para impedir o que a gente viu acontecer aqui, né? E quem é que estava na Secretaria de Segurança Pública nesse momento? Era o Anderson Torres, né? Ele era a pessoa que chefiava a Secretaria de Segurança Pública. Então existe um esforço, como a gente viu hoje aqui, da Coronel Cíntia, que veio depor, ela era subsecretária de Segurança da Secretaria, para defender o Anderson Torres, dizer que ele fez um plano, ele assinou um plano de ação que impedia que isso acontecesse. Ela disse, se ele tivesse sido seguido à risca, nada disso teria acontecido. Ué, como assim não foi seguido à risca? E o comandante da PM foi chamado para essa reunião, né? Sabia desse plano direitinho? Então tem muitas perguntas, muitas pontas soltas, e eu esperava até que ela fosse ser questionada de uma maneira mais veemente, e não foi. O depoimento dela foi muito curto, suficientemente apenas para dizer que o Anderson Torres assinou esse plano, que o plano era bom e que se tivesse seguido à risca, nada do que aconteceu no dia 8 teria acontecido. Muito bom. Elo, a Penélope, lembra aqui no nosso chat, uma coisa importante que você relatou, que é o Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, quando ele cita o Heleno no encontro em São José dos Campos, onde estava rolando uma formatura do filho do Heleno, né? Ela lembra que esse detalhe pode ser importante em contar essa história, em recontar essa história. Ele pede uma carona para o Batista Júnior para voltar para Brasília e diz para o Batista Júnior que ele foi convocado de última hora para uma reunião de emergência num sábado em Brasília com o Bolsonaro, isso já depois do segundo turno. E que o Batista Júnior já deixou muito claro para ele, olha, se for para tratar de alguma coisa relativa à ruptura democrática, tô fora, isso é um absurdo, tarará. E deu a carona, e ele entrou no avião mudo e saiu calado. Mas isso não necessariamente, né, o coloca como o Garnier, né? Você tem uma testemunha, duas, o Freire Gomes a contragosto, mas também testemunhou, que o Garnier ficou ao lado do presidente para a tentativa de golpe e que os outros dois oficiais não. A gente não tem esse depoimento claro, objetivo, concreto com relação ao Heleno. Essa é a diferença, a meu ver. Sim, não tem algo assim mais escandaloso mesmo. E olha que estamos falando de alguém que estava lá, dentro, na cena do crime. Mas ele se salva na maneira que as testemunhas ou que os depoentes estão contando a história. Não teve ninguém ainda que disse, olha, o general Heleno chamou o Bolsonaro... que foram chamados pelo advogado dele, né? Sim. Exatamente. Fizeram bem o dever de casa, tá bem feito até agora. Fizeram. É isso, Elo. Eu quero também aproveitar o seu dia em Brasília, né? A Elo acompanhando muito de perto essas testemunhas ali, esses depoimentos, na verdade, ali no Supremo Tribunal Federal. Mas ali bem perto, gente, rolou uma cena hoje com a ministra Marina Silva, que é uma coisa assim, realmente, a tarja do Excelio Diante mais cedo estava como show de misoginia, e foi mesmo, né, contra a ministra do Meio Ambiente. Então, ela foi convidada para ser ouvida numa comissão lá no Senado, a Comissão de Infraestrutura, e ela acabou abandonando a sessão, bateu boca com os senadores. A gente tem aqui alguns trechos do que aconteceu lá. O próprio presidente, gente, olha isso, o presidente da comissão, que é o senador Marcos Rogério, do PL, mandou a ministra se colocar no lugar dela. Vou chamar aqui o primeiro trecho para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Isso, não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. Absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou Que sexista. absurdo! Canalha, né? Covarde. A gente... É difícil.
Essa gente vai entrar para a história de Bolsonaro... Não, a falta de respeito, a falta de decoro. Total. Essa gente vai entrar para a história ali de Bolsonaro, toda essa corja dele, como os homens que odiavam as mulheres. Eles vão entrar para a história como isso, mais do que golpista, mais do que qualquer outra coisa. Porque se há um traço que une todos eles, é esse. Como eles odeiam as mulheres. Salva um, né, Lô? Como são violentos. Exato. Exatamente. E eu acho, Chico, que assim... foi uma coisa tão escandalosa. Você viu o resultado, as pessoas gritando. Eu ouvi a voz da Elisiane Gama, a senadora Elisiane Gama, gritando: que isso, presidente, respeito, tarará. Porque é isso, é um absurdo um senador falar com uma ministra de Estado dessa maneira. É inacreditável o nível dessas pessoas. Agora, também chamaria a atenção de vocês para a ausência dos líderes do governo nessa sessão para defender a ministra, porque não vi. Normalmente, toda vez que tem depoimento de ministro de Estado em sessões, tanto da Câmara como do Senado, você tem a presença de algumas pessoas chaves, como, por exemplo, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, estava presente na sessão, não o vi agir em defesa da ministra. Então, assim, eu acho que foi um sinal muito ruim que a gente teve hoje com relação ao trabalho da ministra Marina Silva, que, por mais que esteja cercada, e digo e repito, cercada no governo, no Congresso, nesse país, por interesses econômicos do agronegócio, pelos interesses da extrema-direita, conseguiu, de alguma maneira, reduzir a curva do índice de desmatamento nesses 2 anos, como a gente não viu, obviamente, em nenhum mês do governo Bolsonaro. Então, por mais difícil que seja o trabalho que ela tem para fazer pelos interesses outros contrários que a cercam, a gente tem que dizer que ela conseguiu fazer alguma coisa, né? E claro. Talvez por isso eles a odeiem ainda mais. Com certeza, Elô, você toca num ponto que é fundamental. Acho que a Marina Silva, assim como agora que a gente tem um corpo diplomático, o Ministério das Relações Exteriores, acho que a Marina Silva também foi a responsável por tirar o Brasil desse lugar de par internacional que estava quando a gente tinha ali o Ministério de Meio Ambiente como uma figura, por exemplo, como a do Ricardo Salles, dizendo que tinha que passar boiada e tudo isso. E ela foi, assim, extremamente desrespeitada, para dizer o mínimo. Sendo flagrado pela polícia e sendo Salles flagrado por autoridades de outros países tentando exportar madeira que não pode ser exportada, gente. Peraí, o que é isso que a gente tinha? É isso, era o que a gente tinha. Perfeito, Elô. Aí eu quero trazer outros trechos ali para a gente ter a dimensão de onde foi esse negócio, que é uma coisa, assim, realmente surreal, porque a gente teve um senador como o Plínio Valério, né, do PSDB do Amazonas, que vocês devem se lembrar, ela saiu até, ela abandonou a comissão por causa dele, porque ele a desrespeitou, e vocês devem se lembrar que no passado foi agora, assim, coisa de 2 meses atrás, ele disse que queria enforcar a ministra Marina Silva. Março. Exatamente, então é esse o nível ali. A gente tem o trecho também de como ele começou a fala dele na comissão. Vamos lá. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos. Presidente, eu vou pedir ao plenário. Presidente, o senhor que disse que queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Foi o senhor que disse que queria me enforcar. Presidente. E ela voltou, ela relembrou essa história, Elô, e aí a gente tem as imagens logo na sequência, né? A Marina, ela diz ali que se o senador não pedisse desculpas por essa fala contra ela, dizendo que queria enforcá-la, né? Enfim, essa declaração que é um crime de ódio, né? Basicamente, ameaçando com violência. Que a ministra não merece respeito, mas que a mulher, sim. Que tipo de fala é essa, né? É isso os tempos que a gente está vivendo, né? E que a extrema-direita abriu caminhos para a gente ouvir falas como essa. 1000 vezes canalhas. E pensar que esse senhor, ele é eleito, ele começa como vereador de Manaus, e ele é eleito e vai galgando aí cargos até chegar ao Senado,
com um programa de rádio, com uma voz melosa, dizendo salmos e dizendo mensagens religiosas. Que religião é essa? Sabe? Pregando em nome de Cristo. O que Cristo tem na voz de um homem desse? Pelo amor de Deus. E aí, Elo, ela disse, se o senhor não pedir desculpas pelo que o senhor falou, eu vou abandonar a comissão. Ele não pediu e ela saiu, ela se levantou. A gente tem até aqui as imagens, né, dela saindo, abandonando a comissão logo depois que isso aconteceu, né? Que é, basicamente, vocês não vão me respeitar? Então tá bom, então eu vou embora, né? E não foi uma vez só, não, né? Foram consecutivas vezes que ela foi desrespeitada ali pelo próprio presidente da comissão até. Certíssima, tinha mesmo que ir embora. Foi convidada para ser tratada dessa maneira. Pego meu boné e vou embora. Quando vocês aprenderem a tratar um ministro de Estado, vocês me chamam outra vez, porque dessa maneira não vai ser. Tem toda razão, tem todo o meu apoio à ministra Marina Silva. Tinha que ir embora mesmo. Tem todo o nosso apoio e a nossa solidariedade também de ter que ouvir esse show de misoginia que ela foi obrigada a ouvir hoje, né? Indo à comissão, como você disse, né, Lu? Foi convidada como ministra. Eu queria trazer aqui alguns apoios até à ministra Marina Silva, né? Algumas demonstrações de solidariedade, por exemplo, da ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, comentando o que aconteceu hoje. Ela disse o seguinte, abre aspas, então, ela publicou nas redes sociais dela. Um completo absurdo que aconteceu nessa manhã com a ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela foi desrespeitada e agredida como mulher e como ministra por diversos parlamentares. Em março, um deles já havia, inclusive, incitado a violência contra ela. Aí a gente está falando, mais uma vez, do Plínio Valério, né? Lembrar aqui o nome dele. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, ela também condenou essa postura do Marcos Rogério, né, que é o presidente da comissão. Ela diz o seguinte, inadmissível o comportamento do presidente da comissão, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência de hoje com a ministra. Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula, a ministra Marina Silva. É importante aqui porque coloca, Elo, ele tenta ali separar, eu respeito a mulher, a ministra não, né? E aí, nessas falas, reforçando que a ministra, a mulher, a cidadã, enfim. Essa fala não tem o menor cabimento, né? Menor cabimento. E eu vi depois que, além de publicar um texto nas mídias sociais, a ministra Gleisi Hoffmann também soltou uma nota oficial, papel timbrado do governo, para deixar claro que é um recado do governo em solidariedade e apoio. Exatamente, não é a Gleisi, é o governo. E acho que essa diferença foi muito importante ela ter feito dessa maneira. Teve um telefonema do Lula agora há poucos minutos também para a ministra em solidariedade contra esses ataques. Agora há pouco. Mas faltou, como a Elo já nos contou, ali aquela brigada do governo mais à frente e uma defesa mais enfática. A Marina, até numa entrevista depois, ela não culpa nenhum parlamentar governista por nada que aconteceu e tal, mas a observação da Elo é correta. Faltou ali mais energia da bancada do governo para tomar a frente daqueles canalhas e defendê-la. Isso faltou. Eu não posso dizer por que isso aconteceu, mas o único contexto que eu talvez possa trazer à tona é o fato da gente saber que, por exemplo, o senador Randolph, líder do governo no Congresso, é frontalmente contra as posições da ministra com relação à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Ele é um grande defensor desse projeto que é no estado dele, né, para beneficiar. Ele acha que beneficia o estado dele e tem sido uma questão importante de tensão, inclusive dentro do governo, porque o presidente Lula também já, como a gente sabe nos bastidores, conversou com Davi Alcolumbre, que também é do Amapá, presidente do Senado, e já teria feito promessas de que esse projeto vai sair. Então existe essa tensão em torno
da ministra Marina, porque o IBAMA está sob o comando do ministério dela e é quem faz os estudos de impacto ambiental, decide se pode, se não pode. Então, existe esse contexto também que a gente não pode deixar de olhar, né? Não, você deu o cenário perfeito, mas nem por todo o petróleo das Arábias você pode deixar uma situação dessa acontecer. Sabe? Segura aí a sede por esse petróleo e defende a ministra. Por isso, nesse sentido, é importante o posicionamento como governo, né? Que a Elô acabou de contar aqui, não como ministra Gleisi Hoffmann, né, Elô? Importantíssimo. Perfeito. Acho que corrobora com isso que você está falando, Chico. E Elô, o telefonema do presidente, que foi anunciado, não ficou segredo, né? Ele deixou as pessoas saberem que ele ligou para a Marina, então acho que é importante também. Importantíssimo, Elô. Obrigada por hoje, bom trabalho por aí, querida. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite, Elô. Obrigado. A gente continua por aqui. Quero lembrar você que está nos acompanhando que a gente está quase batendo 1 milhão de inscritos, hein, gente? No canal do Instituto Conhecimento Liberta. Então, aproveitar aí, olha só, a nossa produção... Estamos chegando. Hein? Nossa equipe comemorando. Eu acho que é hoje, inclusive agora. Opa, tá profetizando, pô, pelo amor de Deus. Até porque vem um cara aí agora que, pô, vai subir ali pelo menos 10 mil na audiência. Gente, eu acho que para dar boas-vindas, né, pro Rodrigo Viana, dá para dar ali uma inscriçãozinha no nosso canal, não é isso? Senta o dedo, é só um clique, não dói ninguém. Tá? Não, senta o dedo. Também por você. Não. Boa tarde, meu querido. Tudo Chega bem, mais gente? aqui com a gente. Tudo já, Chico. Gabi, rapaz, esse Plínio Valério, não sei se vocês repararam, eu tive que ouvir 2 vezes, né? Porque no ICL Urgente também a gente tinha mostrado alguns trechos, eles mostraram outros, mas tem uma hora que ele fala assim, você tá com medinho? A hora que ela levanta para sair. Puta, que canalha, não o que é sempre parte. Uma canalice. Ele fala fica meio em segundo plano, assim. Por que tá saindo? Você tá com medinho? Eu não sabia que ele subiu na carreira fazendo programa evangélico. A voz doce ali, sabe? Religioso, não era evangélico. Religioso, mas religioso assim, como ele fosse um cidadão purificado de Manaus. Por isso que é bom ouvir mais de uma vez, né, Rodrigo? Porque eu não prestei atenção na sutileza, não. Assim, dele... eu ouvi tá com medinho. Até depois quero ouvir direito, na hora eu fiquei com essa impressão, que parece uma coisa de colégio, né? Quando você quer provocar o outro e tal. Mas quando você faz isso um homem para uma mulher, sabe? E se ela tiver com medo da canalice que eles estavam fazendo? Qual que é o problema? Sim, até porque eles são perigosos. A pior espécie. É perigoso. O senador Plínio Valério é um sujeito perigoso, ele ameaça enforcar os outros. Então não é para ter medo? Vai saber o que mais que ele faz, né? Qualquer dia a gente fica sabendo de coisas aí, porque esse sujeito que sobe na vida fazendo discursinho religioso, normalmente esconde coisas aí complicadas. Quem tem religião mesmo faz as suas coisas, não fica fazendo muita propaganda, né? Agora, usar dessa maneira, né, para crescer politicamente, já mostra um certo lado de perversão, eu diria. Mas é um político medíocre, assim. O povo do Amazonas sabe, o povo de Manaus é improdutivo, não tem nada, não apresentou nada de projeto importante até agora. Vive desse sub-bolsonarismo aí do esgoto, sabe, um ser humano desprezível. E mais? Por isso que fez certo, tá certíssima a ministra Marina Silva de se retirar, dizendo, se o senhor não me pedir desculpas, eu vou me retirar. Porque ela, além de já ter sido desrespeitada antes, ameaçada, né, de que ele cometesse uma violência contra ela, ainda por cima não pediu desculpas, né, e a ofendeu como ministra também. Então, certíssima a ministra Marina Silva. Falando nisso, gente, daqui a pouquinho a gente precisamos conversar, hein? Hoje é dia de precisamos conversar. Sempre um tema quente. Hoje, Tadala neles. Nossa, isso aí tem sido... chamada? Essa é uma praga nacional. Eu queria saber quem é que foi o gênio aqui da nossa equipe que escolheu esse título para o presidente. Sensacional. Tá todo mundo agora dizendo, não fui eu não, apontando aqui nos... Não fui eu. Sensacional. Essa é uma das discussões de hoje, tá? A gente Bela tá aqui brincando. discussão. Isso virou o Brasil todo está contaminado por essa... Pois é, né? Pílula. Homens jovens, inclusive. Garotada, sabe? Garotada medrosa diante da vida, diante do risco, das circunstâncias, do mundo.
Que loucura. Então, a gente vai falar sobre esse medicamento que está tão popular, inclusive entre homens jovens hoje, que é um medicamento para disfunção erétil, né, gente? Todo mundo conhece popularmente, Tadala, mas a gente vai falar sobre isso. Essa é uma das discussões hoje do Precisamos Conversar. Também sobre menopausa. Achei importantíssimo aqui a gente falando sobre sexualidade, o corpo feminino na maturidade, envelhecimento. É muito importante a gente conseguir falar sobre isso sem tabu também. Mais um capítulo aí de misoginia. A gente estava falando tanto de misoginia, né? Envelhecer também para uma mulher percorre esse mesmo caminho. A gente também vai falar sobre o fenômeno daquele pastor mirim. Vocês se lembram desse personagem? Lembro do rapazinho. Pois é, que aí tem uma questão ali de exploração religiosa nas redes sociais, né? É complicado, ele prometia a cura do câncer. Com quantos anos ele? Sabe, 12 anos. Tinha uma coisa que se via muito nos jornais até os anos 90. 15 anos. Que era enquadrar pelo cara ser charlatão. Charlatanismo. Nunca mais eu vi. Penal, né? Nunca mais eu vi. Tá no Código Penal. Era muito comum, né? Você ser enquadrado por isso. Depois dessa ascensão toda desses falsos profetas, nunca mais eu vi um charlatão na cadeia. Não, antigamente tinha aquela coisa, ficava o sujeito prometendo curas milagrosas na Praça da Sé, ou sei lá, na praça lá na Cinelândia, no Rio, ou na Baixa do Sapateiro, em Salvador, que seja. Subia num banquinho e falou, se você tomar esse remédio aqui, eu prometo isso, prometo aquilo. Isso é charlatanismo, né? Era passível de... Só que isso adquiriu dimensões industriais, né? Então, agora vai um menino de 15 anos, diz que é pastor e promete curas incríveis. É isso, Gabi? É um dos temas, né, do Precisamos Conversar. É um dos temas. Tá quente, adorei, hein? Viu? Hoje tá imperdível. A pauta tá quente hoje, né, Chico Céu? Meu Deus. Hoje tá demais. Então, a gente confere depois do N2. Fica ligado aí, é logo na sequência, 7 horas da noite. Vai ter Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e Sarazara conversando, discutindo no Precisamos Conversar. Tadala neles, então. E tem até um modelo aí do Tadala, né? Pousou na boa. Você conhece? Tem um modelo, é verdade. Pousou na boa aí o garoto. Mas ele é bem típico dessa discussão, que enquadra realmente muita gente muito jovem. É a pressão pela performance o tempo todo, né? Dos homens, né? Então, a performance perfeita. Tem que ser perfeito, sei lá o que é perfeição. Tem uma questão ali, elas que vão discutir. Elas que vão, nós já estamos adiantando a discussão. Lógico, mas aqui também é ligado ao machismo, né? De claro. ter que sempre demonstrar virilidade e tal. Então, discussão importante. É o caso em que os meninos, os jovens, também são vítimas do machismo. Isso, exatamente. É isso aí. Então, icl.com.br/precisamos conversar. Você está vendo que tem muita coisa a ser conversada a respeito disso, que a gente está até adiantando aqui na nossa... Quase a gente começa a discutir esse tema a fundo aqui. O editor já fala assim, nós temos uma pauta. Mas eu prefiro com elas. Melhor. Não precisamos conversar, infinitamente melhor. Isso aí. Bom demais. Então, a gente acompanha depois do N2. Vamos seguir aqui conversando, gente. Falando em Precisamos Conversar, a gente sai conversando aqui com a nossa convidada Carolina Brígido, que está a postos para trazer um novo capítulo, um desdobramento daquela história do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, contra o Supremo Tribunal Federal e que vem de uma possível retaliação do governo dos Estados Unidos. Carol, bom falar contigo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, olha, essa história do Alexandre de Moraes, essa briga, do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos, com os aliados de Trump, isso tem um nome por trás, que é Elon Musk. Elon Musk foi o protagonista, dos primeiros embates com Alexandre de Moraes, quando a gente considera Estados Unidos e Supremo Tribunal Federal. Vamos se lembrar que logo, um pouco antes das eleições municipais do ano passado, o Alexandre de Moraes tirou o X do ar, o X que é do Elon Musk. E o Elon Musk, que por sua vez hoje é assessor especial da Casa Branca, trabalha ali do lado de Donald Trump. E aí, na política não tem nada por acaso, A gente também lembra de uma outra peça desse quebra-cabeça, que é Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, se licenciou do mandato e foi para lá. A gente ficou aqui no programa, eu me lembro, se perguntando que diabos ele foi fazer lá, já que ele não respondia nenhuma ação penal, nenhum processo no Brasil, nada que pudesse ameaçar sua integridade, sua liberdade. Veio agora.
Então, assim, na verdade ele saiu porque sabia que o que ele ia aprontar poderia ensejar uma ação penal, uma investigação penal. E aí aconteceu exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o comportamento de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele tem insuflado autoridades e também dado entrevistas e feito postagens de uma forma ameaçadora ao Supremo Tribunal Federal. Numa mensagem seguinte: enquanto essa investigação contra o meu pai Jair Bolsonaro avançar, eu vou atacar o Supremo Tribunal Federal. É isso que ele está dizendo com essas atitudes dele, e é isso que Paulo Gonet reportou ao Supremo Tribunal Federal quando pediu essa abertura de inquérito contra ele. Aí, para a gente dar um passo atrás também, a gente viu que na semana passada o assessor do presidente Trump fez ali uma colocação no Congresso dos Estados Unidos dizendo que estaria preparando uma sanção a Alexandre de Moraes, sem dizer qual seria ela. Em seguida veio essa resposta, de certa forma é uma resposta do Supremo Tribunal Federal, abrindo essa investigação contra Eduardo Bolsonaro. Então agora também a gente pode esperar a represália dos Estados Unidos, que provavelmente vai ser algum tipo de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O que pode ser feito? Pode ser confiscado bens. Só que Alexandre de Moraes já disse que não tem bens nos Estados Unidos, não tem a intenção também de visitar os Estados Unidos. Só que essas medidas podem alcançar novas proporções. Por exemplo, ele pode ter uma medida de que empresas sediadas nos Estados Unidos, como por exemplo empresas de cartões de crédito, não operem mais para Alexandre de Moraes, de certa forma. Não sei muito bem como isso poderia ser feito. Também pode acontecer uma ação penal lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes por cerceamento de liberdade de expressão, que é esse o discurso que eles têm lá, essa é a acusação que eles fazem a Alexandre de Moraes. E aí, nesse caso, quem agiria seria a diplomacia brasileira e também a Advocacia Geral da União. Muito bom, Carol. Essa questão também a gente tratou em detalhes de hoje de manhã. Eu conversei com um pesquisador da Vinemer, que é pesquisador de redes digitais, tecnologia, extrema-direita também. Ele falou justamente isso, né? Empresas com sede nos Estados Unidos poderiam, de alguma maneira, prejudicar ali. A Carol citou, por exemplo, o cartão de crédito, né? É uma dor de cabeça. Imagina só ter suas contas bloqueadas. Também tem outras maneiras de você, de alguma maneira, prejudicar o ministro Alexandre de Moraes. Só que, no fim das contas, a gente está falando, subiu de tom, porque a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, que está encampando, né, reconhecendo isso como uma afronta ao Estado brasileiro, no fim das contas, né, Rodrigo? Porque a gente não está falando do indivíduo Alexandre de Moraes apenas, a gente está falando do STF. É um ataque à instituição, né, ao Estado brasileiro, à Constituição brasileira, é assim que deve ser encarado. E acho que é assim que o governo do presidente Lula também está encarando, apesar de estar agindo nos bastidores, né, com uma certa discrição, né, para não aumentar a crise, né, nesse caso. É interessante também, Chico, Carol, Rodrigo, como as redes sociais, no fim das contas, também entram nessa equação, né? A Carol citou ali o nome-chave, o do Elon Musk, que está no Dodge e tudo, mas é o CEO do X, é o que está à frente ali do X, de grandes plataformas que estavam ali no dia da posse do Trump e já sinalizaram, alguns sinalizaram bem publicamente, né? Não só estando do lado do Trump ali no dia da posse, mas também se posicionando perante a imprensa, divulgando vídeo em rede social e tudo, junto à extrema-direita ali do posicionamento do Trump. E o mais maluco disso tudo é a gente saber que no tempo da normalidade, a gente dizia, será que um presidente dos Estados Unidos vai entrar nisso? Ou qualquer autoridade vai, sabe, aceitar uma queixa desse banana aí e jogar isso por uma questão internacional, prejudicar o Brasil, etc. Mas a gente não está em tempos de normalidade. Para o governo Trump, qualquer coisa é possível. Para o Elon Musk, qualquer coisa é possível. Esqueça qualquer ideia de instituição. Estamos vivendo um tempo que a ONU não vale mais nada, a Organização Mundial do Comércio não vale mais nada. Nenhuma grande entidade no mundo que mediava alguma coisa, foi tudo por buraco. Então, tudo pode acontecer mesmo. Como nós estamos fazendo o diário do fim do mundo, né? Total, mas é isso que a gente está vivendo, né? O diário do fim do mundo.
Sim, gente, eu queria também fazer um adendo a mim mesma, que tem mais um elemento nessa briga, que eu esqueci de pontuar aqui no meu comentário. O Supremo Tribunal Federal está para retomar aquela ação, o julgamento daquela ação que vai resultar em regulação das redes sociais. Isso começou a ser julgado no ano passado, vai atingir diretamente as redes sociais, as plataformas, Elon Musk, inclusive. Então, assim, isso dá um ingrediente mais explosivo ainda a essa briga, porque a tendência do Supremo Tribunal Federal é, de fato, apertar para as redes sociais e para as plataformas. A tendência é que o Supremo diga que quando tiver um conteúdo ofensivo, criminoso ou mentiroso nas plataformas que tenha sido postado pelos usuários, as plataformas vão precisar retirar isso do ar, independentemente de ter uma ação judicial, de ter uma decisão judicial determinando que isso aconteça. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, as plataformas têm elementos sim para fiscalizar a postagem desse tipo de conteúdo criminoso ou mentiroso e precisa sim levar adiante essa história de retirar do ar por si mesmo e não ficar esperando decisão judicial, porque elas sabem muito bem que o conteúdo está ali. Então, essa decisão que está sendo planejada ali no STF, ela vai de encontro aos interesses de Donald Trump, quer dizer, aos interesses de Musk, né, por um motivo óbvio, porque ele é dono do X, e aos interesses de Trump, porque a ideologia dele é difundida normalmente nesse tipo de rede social que não faz esse filtro de verdade nas publicações dos usuários. Importantíssimo. Eu fico imaginando o ataque em 2026. Falando de governo americano, falando das big techs, é até possível, pode ser um exercício, já que a gente está falando de maluquice de fim do mundo, mas é difícil o Lula, por exemplo, ganhar uma eleição sem regulação de rede social. Talvez seja uma eleição perdida nesse sentido. O ataque seja numa proporção tão gigante que essa eleição esteja vencida para eles. A gente nem viu começar o ataque ainda, a gente não viu. O ensaio foi aquilo que aconteceu no episódio do Pix. Aquilo foi um ensaio do que pode vir. Exato. Imagine um bombardeio permanente que envolva... No caso do Pix, tinha uma certa barbeiragem na comunicação. Mas imagine um bombardeio que envolva fatos reais e mentira, tudo misturado. Sim. Ininterrupto, durante 3, 4 meses. Aliás, por um lado só. Não tem como contrapor. Fazer só uma adenda ao que você está falando, porque é um dado, na verdade. A Unesco divulgou uma informação, está até nas nossas redes sociais, recomendo que todo mundo siga, né? O @ICL Notícias, ICL.notícias do nosso Instagram, de que a desinformação é o principal risco global para 2025. Já esse ano, imagina? Então, a gente está falando de eleições. Isso algo... segundo a Unesco. Não, é algo que vai estar aí na mesa. Eu fico lembrando da eleição de 89, por exemplo. Como é que ganhava aquela eleição? A Globo era, naquela época, o que hoje são as redes sociais. Boa analogia. Então, você podia fazer panfleto, distribuir panfleto, falar. O que foi feito ali na véspera da eleição? Bom, foi construída a candidatura do Collor ao longo de meses, aí teve uma tentativa de equilibrar o jogo, teve campanha, etc. Mas daí, na reta final, quando o Lula começou a avançar e poderia ter passado o Collor, veio aquele episódio do debate, né? Veio o episódio do debate, em que o Boni já assumiu publicamente que a Globo manipulou a edição do debate. Então, como é que se ganhava uma eleição daquela? Então, agora, a gente se pergunta... o Lula está muito mais experiente, sabe do tamanho da encrenca, mas conhece muito menos disso. A gente não sabe nem o tamanho desse tiroteio, como é que vai ser. 2018 a gente tomou um susto, né, quando veio aquele bombardeio, depois uma série de reportagens. A Patrícia Campos Melo fez as matérias mostrando que havia uma articulação ali no WhatsApp. Em 22 houve um certo limite. Agora, em 26, com o governo Trump, parceiro das big techs, vai se conseguir? Né? Acho que não tem como conseguir. Não tem. Foi um ataque declarado, um ataque de Casa Branca, de Trump, com essa aliança com redes sociais, com big techs, é indefensável. O que você pode fazer é tirar as redes sociais do ar, mas daí é um escândalo. Aí você mancha a própria eleição. Impediram a livre manifestação dos eleitores durante a eleição. Mas eu acho uma eleição impossível de se ganhar se houver esse ataque que se prevê. Mas alguma regulação, talvez, se tentar uma regulação? Nem que seja uma regulação mínima. Estamos falando de 2022, não havia a determinação, as big tech não funcionavam ainda como
comitê eleitoral. Vão funcionar em 2026, porque o Brasil entrou na rota de ataque. Tá muito claro, é o alvo, o Brasil é o grande alvo. É um alvo. Então, você não vence isso. Imagina, você, o cidadão, o eleitor normal, nem o pôster dele à esquerda reverbera nem para o seu vizinho. E o outro rodando a 1000 na velocidade. É impossível ganhar uma eleição dessa. A não ser que você tivesse um outro tipo de campanha, porque o México, por exemplo, conseguiu barrar, né? O México conseguiu eleger a sucessora do Obrador fazendo campanha aí ao velho estilo, né? De porta em porta, com uma comunicação. Sim, aí você tem que criar, exatamente. Agora, se a sua aposta é no jogo que está colocado aí, né? Como é que você enfrenta? Aí você visita uma casa, você sai e está lá uma fake news mortal. Não tem visita de casa que resolva. Não tem tomar café com bolo na pracinha que resolva. Não dá. E aí acho que para arrematar essa história, um ponto fundamental, Chico, que você levanta aí é como esse conteúdo é impulsionado, mesmo o conteúdo da extrema-direita, porque é o conteúdo que é histriônico, né? Enfim, que e o conteúdo preferido do dono da rede. Justamente, porque está alinhado, né, com a extrema-direita, por exemplo, como o governo Donald Trump, né? É esse conteúdo. Então, é impulsionado, é feito para isso, é fabricado para isso, né, Carol? Sim, o impressionante é que ali em 22, esse caso das regulações já estava tramitando no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento tinha uma previsão de acontecer antes das eleições de 22, mas por algum ajeito ali das forças políticas, esse julgamento não foi levado adiante. O que se esperava? O Supremo esperava que essa regulação fosse feita pelo Congresso Nacional ou pelo Executivo em algum momento. Só que, claro, as forças políticas não se alinharam nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal ficou sem fazer as regulações e aí veio aquela decisão de Alexandre de Moraes de retirar o X do ar. Por quê? Porque o X não estava cumprindo a legislação básica brasileira para estar em funcionamento. Não retirou, não cumpriu as decisões judiciais de retirar conteúdo ofensivo do ar. Ou seja, se o X não cumpre essa decisão judicial quando ela existe, imagina quando a decisão não existir e esse ônus recair sobre as próprias plataformas. Vai ser uma grande confusão, mesmo que o Supremo regule as redes. Como fiscalizar isso? Então vai ser um desafio não apenas para o Supremo, mas para o poder público brasileiro, para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Em algum momento eles vão precisar se unir em torno desse tema para não apenas tomar essa decisão, mas para viabilizar a decisão que for tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Excelente, Carol, porque não só o conteúdo, como os perfis continuam ativos também. Lá em 2023 eu tive que fazer esse trabalho de formiguinha, peguei perfis lá da pandemia de Covid numa reportagem e a maioria dos perfis continuava ativo, apesar de ter divulgado uma série de notícias falsas durante a pandemia de Covid. Então imagina só, né, o estrago que eles fizeram e estavam ainda ativos, ou seja, continuavam fazendo. Então, aqui, só para a gente desviar um pouco, na verdade tem tudo a ver, né? Tá tudo ligado ali, porque a gente vai falar sobre a trama golpista, a gente estava falando da família Bolsonaro, também da extrema-direita. Uma outra discussão que a gente vai ter aqui com a Carol é como o STF está se inclinando cada vez mais contra o Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente Bolsonaro, quando diz respeito a isso. Porque a gente tem a primeira semana de depoimentos na semana passada, né, reforçando justamente essa convicção que já tinham os ministros, não é isso, Carol? De que o Bolsonaro se empenhou em levar o plano de golpe adiante, editando minuta, participando de todas as maneiras possíveis ali. Então, a gente tem testemunhas-chave, como o ex-comandante do Exército da Aeronáutica, deixando claro o protagonismo do Bolsonaro. Enfim, cada vez mais, cada dia que passa, né, com novos depoimentos, isso vai ainda mais se cacifando. Exato. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República já existia
uma certeza de que Bolsonaro participou ativamente dessa trama golpista, é tanto que ele foi inserido ali no núcleo principal das pessoas que planejaram um golpe de Estado em 22. E aí agora, nesses depoimentos, nessa primeira leva de depoimentos, isso tem se consolidado dentro do Supremo Tribunal Federal e entre os ministros do tribunal também. O que aconteceu? Foram ouvidos comandantes do Exército, comandantes da Aeronáutica, e eles confirmaram sim que Bolsonaro estava ali, à frente do planejamento inteiro. O interessante é a gente ver que foi justamente dos comandantes das Forças Armadas, aqueles a quem Bolsonaro buscou quando queria dar um golpe, vieram deles esses elementos de que Bolsonaro de fato queria dar um golpe e que eles teriam impedido, com exceção do comandante da Marinha, Almir Garnier, que de acordo com a denúncia, ele teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro. Só que Garnier ainda não prestou depoimento porque ele é investigado, não é testemunha. Por ora, essas pessoas que foram ouvidas até aqui foram testemunhas de acusação e também testemunhas de defesa e que corroboraram essa tese. Eles entraram ali também em algum tipo de contradição nos depoimentos, né? Porque o comandante do Exército, Freire Gomes, que era comandante na época do governo de Jair Bolsonaro, ele tinha dito à Polícia Federal que deu voz de prisão a Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal ele adotou um tom um pouco mais manso e disse que não, disse que ele seria de alguma forma implicado juridicamente. E daí veio também o comandante da Aeronáutica e disse o contrário. Não, ele pediu sim ele disse sim que prenderia Bolsonaro. Então houve ali uma certa irritação de Alexandre de Moraes em relação a essas versões aparentemente discrepantes, só que tem o elemento comum de todas essas versões, que é a participação direta de Jair Bolsonaro e a falta de apoio que ele teve, pelo menos de parte das Forças Armadas, para levar adiante o plano de continuar no poder, muito embora tivesse sido derrotado nas urnas em 22. Mais cedo, a Heloísa Vilela estava aqui com a gente, Rodrigo, Carol e Chico, e ela falou sobre a tranquilidade ali que aparenta estar o advogado do general Heleno. Acho que é bem diferente do que está acontecendo agora com a defesa de Jair Bolsonaro. Bom, já sabia, né, claro, quando assumiu a defesa, o tamanho do problema ali que estava tendo que fazer a defesa do Bolsonaro, assim, é realmente um trabalho. O general Heleno me parece, não sei, a Carol pode falar melhor, que está apostando tudo na chamada defesa técnica mesmo, né? Porque, primeiro, ele tomou a decisão de submergir completamente, ele sumiu. Ele não dá declaração, ele não fala, ele não se expõe. Segundo, ontem a Heloísa descrevia a maneira como o advogado dele inquiria uma das testemunhas, que era assim, olha, um sujeito que era da ABIN, o senhor estava lá a mando do general Heleno? Não, eu ia a mando do Anderson, mas não do general Heleno, ou do Ramagem, agora estou confundindo os dois. Mas enfim, ele está jogando assim, a culpa é dos outros, né? E aí tentar diminuir, reduzir a participação dele, não sei se vai conseguir totalmente, porque tem a tal da agenda, e ali na agenda tem umas anotações ali que são completamente comprometedoras, mas ele está reduzindo danos, ele está numa política de redução de danos, defesa técnica, ao contrário do Bolsonaro, que é confrontação política. Está fazendo um bom trabalho técnico desse sentido. Me parece. Agora a Carol talvez possa falar a opinião de quem está lá bem perto mesmo. Carol. A diferença é que Bolsonaro tem uma pretensão de continuar com a carreira política, né? Então ele precisa negar tudo. Ele precisa dizer que ele não participou de nada daquilo, que aquela trama, se é que ela existiu, não tem nada a ver com ele, que ele não tem nada a ver com isso. O general Heleno não tem essa disposição para a política que Bolsonaro tem. Então, se ele reduzir os danos, tá bom para ele, para o CPF dele, ele como pessoa física, fica melhor. No caso de Bolsonaro, não. Ele precisa sobreviver e ele precisa dar esse discurso para os seguidores dele, né? As pessoas que apoiam Bolsonaro precisam acreditar que ele não tem nada a ver com nenhum tipo de ilegalidade e que ele é sim uma vítima de uma persecução judiciária brasileira. Então, e general Heleno tem uma posição totalmente diferente. É tanto que, desde o ano passado, quando saiu o relatório da Polícia Federal, o general Heleno submergiu mesmo. Ele não quis mais dar entrevista, ele é de hábitos muito discretos,
permaneceu fora dos holofotes e não quis vir a público para dizer a versão dele e deixou isso a cargo dos advogados. A Heloísa descreveu uma cena muito engraçada, né? De que nas telinhas, né? Porque são depoimentos à distância, os advogados participam à distância. Teve um momento que o general Heleno passou meio agachado atrás do advogado. Até nisso ele tentou submergir, mas apareceu nesse momento. Só pena que a gente não tem. Tentou ficar invisível. Tentou ficar tão invisível, mas apareceu. Sabe aquelas cenas que aconteceu na pandemia? O sujeito estava fazendo a transmissão, aí a mulher, aí o sujeito passa de toalha saindo do banho. Mais ou menos isso. O general Heleno foi pego saindo do banho atrás do foi sábio, né? Foi. Abaixou ali e passou na moita. Passou na moita, mas só que não. Só que não, porque a agenda dele estava tudo anotadinho. A agenda dele é isso, a gente estava Eu acho que seria muito... ele fazia os comentários antes, assim, em relação a... que apareciam em matérias de bastidores na imprensa, como seria doloroso para ele perder, inclusive, a patente. Ser cassado num julgamento posterior, depois da condenação no STF. Talvez ele tente salvar pelo menos a farda nesse sentido. Pode ser. Segue general da reserva, pode ter uma condenação menor. E ele está nessa linha, né, de diminuir o prejuízo. É pouco provável, né? Porque, na verdade, para você tirar a farda, né, para você tirar a patente de alguém, precisa, para o caso ir para o Superior Tribunal Militar, precisa ser condenado a mais de 2 anos de prisão. É muito pouco provável que ele pegue menos do que isso e escape do STM. Não escapa. É o problema. Boa, Carol. Essa aí não escapa. Bela informação essa. Não escapa, não. Eu achei muito bom é muito boa essa sua descrição, né, Rodrigo? Porque mostra um pouco da realidade, né? Ele, nessa videochamada ali, que a gente não acompanhou, mas a gente tem os olhos da Elo ali, que tá vendo por nós e contando tudo pra gente. E aí acaba sendo um pouco da realidade, né? Que ele tá tentando se esconder agora, tá invisível ali, então na videochamada também, né? Eu acho curiosa a história dele, essa aí, né, de parecer. E o general Ramos, que é super bolsonarista, mas era tido como muito fofoqueiro. E aí a turma não chamou o general Ramos pro golpe, porque achou que ele ia contar tudo. É muito bom, né? E ele falou, pô, me deixaram de fora, tá salvo por ser muito fofoqueiro. Tremendo fofoqueiro. Trabalha com inteligência militar, mas conta tudo pros inimigos, viu? Vocês escapariam? Eu acho que ninguém ia me chamar para dar um golpe. Eu acho que jornalista, ninguém é chamado, viu? Não, a gente iria soltar alguma notinha em alguma hora, não daria. Não me chame para golpes do Estado. A gente ia ser a primeira a fofocar. Ô, Carol, a gente está falando sobre essa série de depoimentos, colocando aí o Bolsonaro no centro, né, de tudo. Teve um da PRF hoje, né, para retomar, o que a gente conversou mais cedo com a Heloísa Vilela, assim, rapidinho, só para lembrar o nome dele, né, o Jairlon Henrique Moura, ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele foi no STF hoje ali, depois, na verdade, né, no STF, não foi fisicamente, mas ele confirmou ali que ele recebeu as ordens do Ministério da Justiça. Então, as ordens do Ministério da Justiça à época para fazer blitz, principalmente na região do Nordeste, que é onde o presidente Lula tem mais votos. Então, tudo isso foi colocado em questão ali. É algo que a gente já discute há bastante tempo, né? Está mais evidente, tem uma série de provas a respeito disso, mas mais uma vez, colocando o golpe ali como mais do que claro. Mas ele nega, né, que tenha feito isso, o depoimento, eu li a transcrição. Ele nega, né, Carol? Ele negou que tenha feito isso por uma orientação de impedir os lulistas de votar. Ele disse que era um processo. De fato, recebeu orientação para dar segurança nas estradas. Então, esse foi mais ou menos o depoimento dele. Bom, mas parar os carros justamente na eleição, gente... Para fazer blitz, motivos aleatórios. Saiu ali pela tangente, né? Falou isso, me chamaram para eu ir lá, mas para cumprir um dever de legalidade, ver se não tinha dinheiro em espécie nos carros que estavam trafegando na rodovia. Isso tudo ali naquela parte que Lula teria mais votos, né? Coincidentemente, ele teria que fazer esse tipo de operação por lá. É claro que é uma versão pouco provável, né, de colar. Mas, assim, se colar, colou, né? Ele foi lá, disse, pelo menos admitiu um pedaço da parte que cabe a ele.
Agora, vamos ver se nos próximos depoimentos tem alguém que possa confirmar isso ou desmentir isso, porque essa leva toda de depoimentos é assim, né? Não vale a gente analisar um sozinho. Um depoimento sozinho tem a mesma força, por exemplo, de uma delação premiada. Um depoimento sozinho, ele é uma pista, eles são elementos, é um elemento de prova que precisa de comprovação, de outras comprovações, seja por outros depoimentos, seja por outros tipos de prova que possam surgir, quebra de sigilo, geolocalização das pessoas, né, gravações. Então, essas coisas todas acontecem ao longo da ação penal. Esse é apenas o capítulo 1.1, né? Ainda tem muita coisa aí para rolar para a gente formar a nossa convicção junto com o Alexandre de Moraes e julgar junto com ele, não é não? É isso aí. Carol, obrigada demais por hoje. A gente vai conversando para atualizar tudo que vem por aí com esse dia a dia de depoimentos da primeira turma, que ainda vem muita coisa, muita revelação por aí. E confirmações também do que a gente já sabe. Obrigada, Carol. Obrigado. Valeu. Boa noite, querida. Obrigada a vocês. Boa noite. Até logo. Aliás, lembrar você que, eu lembrei quando o Rodrigo Viana entrou aqui com a gente, vou lembrar de novo. A gente está quase chegando em 1 milhão de inscritos no nosso canal do Instituto Conhecimento Liberta. E a gente vai revelar uma surpresa quando a gente bater essa meta, hein? Vamos dobrar a meta, Estamos chegando, por favor. Vamos dobrar essa meta. Falando em 1 milhão, a gente está falando de 1 milhão de inscritos. Quem também já está com 1 milhão de inscritos, olha só. Eu estou atrapalhando tudo aqui, eu vim ver. A minha própria voz. O cara tá apurando. Tem no eco. Eu tô querendo ver quantos inscritos tem aqui. Liguei sem querer aqui o canal. Tá apurando em tempo real. Não é apurando, tô fazendo traquinagem. 993 mil inscritos. Faltam 7 mil para 1 milhão. Por favor. 7 milzinho dá. É muito pouco, é quase nada. 7 milzinho dá. Tem Pelo amor de Deus, falta quase meia hora. A gente está falando de 1 milhão aí também. Vale a pena dizer que a gente bateu 1 milhão de pessoas, de ouvintes, na verdade, no podcast No Alvo, no nosso Spotify, o podcast do Império Malafaia. Logo, logo a gente vai ter o documentário inédito também, que vai ser nessa quinta-feira, né? Dia 29 de maio, então 8 horas da noite. A gente tem o documentário que a estreia vai ser aqui nos nossos estúdios. A gente vai ter uma conversa do Igor Melo, né, nosso repórter investigativo, também com a Juliana Dalpiva, que coordenou tudo ali, junto com o Edu Moreira. Então, vem novidades de bastidor, de como é que foi feito, de informações que não estavam no podcast, mas estão no documentário, que não estavam na reportagem do site também, que é uma reportagem especial. Eu recomendo super que acompanhe também, né, porque lá tem linha do tempo, tem uma arte da Paula Vilar, enfim, tá super interessante o conteúdo aprofundado, né, que o ICL Notícias, olha, tá muito bom. Não, e tem gente que gosta, tem mais xodó pelo documentário do que pelo podcast. Isso. Então, aproveita e vê. Tem para todos os gostos, né? Tem sim. A juventude gosta mais de podcast. Eu sou mais do documentário. Eu também. Você está dizendo que você não é da juventude? Não, já foi. Eu sou mais do podcast. Eu escuto muitos podcasts, sou um profissional e tal, mas, assim, escolha, podcast ou documentário. Eu iria no documentário. É bom o documentário, Chico, que vai pro ar na quinta-feira, que dá para assistir em casa, aquela sessão ali, de repente faz uma pipoca e tal, reúne a família, a galera toda no sofá, não sei o quê, e aí acompanha a estreia também. É bom. Já fiquei chocado com o podcast, né? Você ficou admirado? Fiquei admirado, como o próprio Malafaia. Estou admirado com as informações. Faça isso comigo não, rapaz. Faz isso comigo não. Imagina com o documentário. Muito bem, o Ricardo Gouveia está dizendo de novo, gente, vamos inscrever no canal. Sim, vamos inscrever. Por favor, olha, temos 21 minutos aí para bater 1 milhão. Mas olha, subiu, hein, enquanto a gente estava conversando aqui. Por favor, moleza total, né? Se inscrever lá, é só um clique e adeus, né? É isso aí. E a gente tem 1 milhão de ouvintes no Alvo, aliás, é 1 milhão de ouvintes ao todo, YouTube e Spotify somados. Muito bom. Tá bom, né, gente? Tá bom demais. Tá bom pra caramba. Ainda vem muito por aí. Vem mais, mas tá ficando bom. Bom demais. Vamos ver o que vem no documentário também? Vamos assistir, vamos lá.
Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita? E como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário? Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. E eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. O Chico Sá falou que tava no documentário ele vai ver o que é bom. Faz isso não, cara. Se o Malafaia ficou admirado, né? Então, vamos ver agora, quinta-feira. Imagina a gente. Quinta-feira ele vai ver o que é bom. Quinta-feira a gente vai ver o que é bom também. Bom, gente, vamos seguir. Nossa equipe a galera gostou. Vocês não sabem, mas a gente tem uma espécie de arquibancada que fica aqui na nossa área técnica. Só reagindo, dando react. É o react, só que ele não vai ao ar. Ao vivo. A gente tem um react no chat, né? E tem o react ao vivo da aqui nossa nos nossos bastidores. E a gente ouve tudo aqui. Aplaudem, vaiam, né? É bom que a gente já fica sabendo, né? A gente já tem um termômetro aqui em tempo real. Excelente. Bom, vamos voltar a falar de Eduardo Bolsonaro? Sabe que eu acabei de ter uma ideia, desculpa. Nunca teve, assim, jornalismo com porque tem programa de auditório, mas geralmente é de entretenimento. Podia ter um programa de auditório jornalístico. Já pensou, você apresenta a notícia e o pessoal já reage ali na hora. Né? O Foro de Teresina já tiveram alguns ao vivo, foram ao vivo. Mas daí o povo fala, entra, faz uma confusão. E aí o pessoal reage. Maneiro. Olha só. Boa ideia, boa ideia. Aí a semente então, hein, Rodrigo? E CL tá de olho na sua ideia, hein? Imagina um N2 ao vivo. Isso, com um auditório. Com auditório. As pessoas intervêm, aplaudem, vai. Tá tudo errado o que você tá falando. Isso. Né? Na hora. Demais. Manda a gente parar de falar, né? Coisas assim que a gente vê acontecendo ao vivo. Bom demais. Vamos falar de Eduardo Bolsonaro, né, gente? Fazer o quê? Não tem alternativa. Bom, mas ele é oficialmente investigado pelo Supremo Tribunal Federal por conspirar contra o Brasil, contra as autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Ele que está lá licenciado, né? Não é o primeiro caso que a gente conta aqui para vocês a respeito disso, mas a gente preparou uma arte justamente por isso, com alguns desses momentos. Olha só, Rodrigo, achei muito interessante essa ideia da nossa equipe. Então, a gente traz aqui momentos em que o Eduardo Bolsonaro desafiou as autoridades, por exemplo, conclamou golpe, apostou no caos. Tudo isso, obviamente, na agenda da extrema-direita. Então, a gente já tem aqui na tela um deles. Eduardo Bolsonaro, em 2015, quando ele foi eleito deputado federal, ele migra de estado para não disputar votos com os irmãos, o Flávio e o Carlos. Em 2017, já viajou para os Estados Unidos para comprar fuzil. E falta a eleição para a presidência da Câmara. Depois ele é flagrado numa conversa com o pai, que diz que não vai visitá-lo na Papuda. Essa cena é sensacional. O Bolsonaro com o celularzinho lá no plenário. Fala, cadê você? Você tinha que estar aqui votando em mim e tal. Tá fazendo compra aí? Né? Olha aí, pô, você tá fazendo besteira, xinga o filho, né? Já mostra como é que eles são. Essa cena é boa. É bom que a gente já tem a sua interpretação aqui, Rodrigo. Foi o Lula, eu acho que foi o fotógrafo. Lula Marques, Lula Marques flagrou a tela do Bolsonaro. E ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos. Hoje a revista Fora traz uma matéria muito boa, com pontos não esclarecidos dessa ida aos Estados Unidos, que resulta nessa reprimenda do pai. De 2017. Ele teria ido fazer algo mais ou menos ilegal. Porque foi lá, não foi em território brasileiro. Então, essa visita dele, nesse tempo, preocupou toda a família. E aí, especulações estão rolando. Comprar alguma coisa ilegal? Comprar alguma coisa ilegal, por aí vai. Pois é. Ainda não sabemos ao certo. Mas essa matéria, recomendo essa matéria da revista Fórum, é muito legal nesse aspecto. Por que o pai reclamaria desse jeito? Por que daria cadeia pro filho?
O que ele tinha de comprar essa arma? história. O que ele teria de comprar de ilegal? Por que ele colocou o patrimônio político da família em risco? Tá tudo nessa reportagem. Boa, Chico. Eu vou chamar o Guilherme Amado aqui para conversar com a gente retomar essa linha do tempo, e o Amado, que tem apuração sobre isso, também acompanha, já de outros carnavais, o Eduardo Bolsonaro, né, Amado? Boa noite. Eu estava mutado aqui. Agora não, tá sim, tudo certo. agora sim. Hoje, boa noite para vocês. Hoje, quando a nossa produção propôs essa pauta, eu falei assim, gente, deixa eu ver o que eu puxo de cabeça aqui. E aí eu me assustei com o que de cabeça eu lembro sobre essa turma. Gente, quando é que a gente vai esvaziar os nossos HDs de informação sobre a família Bolsonaro? Eu não quero lembrar disso tudo não, gente. Eu quero na minha cabeça, eu quero lembrar Chico Sá, eu quero lembrar dos romances do Jorge Amado, eu quero lembrar dos teus livros, eu quero lembrar dos filmes do Scorsese, eu não quero lembrar de família Bolsonaro não, gente. Vai chegar um dia que a gente vai limpar. Pô, se Deus quiser, eu quero esvaziar, ficar tudo lá no Sem Máscara, no livro da Judalpiva, nos livros que foram escritos sobre esse período, eu quero esvaziar minha cabeça. É verdade, Amado. A gente também, mas essas Por cenas... enquanto... não saem da nossa cabeça, né? Uma delas a gente retoma de tempos em tempos, aquela fala lá em 2018 do Eduardo, né? Eu ia falar do Bolsonaro, é um Bolsonaro, mas do Eduardo, dizendo que bastaria um cabo e um soldado para fechar ali o Supremo Tribunal Federal. Depois, em 2019, ele virando oficialmente garoto propaganda da defesa da liberação de armas no Brasil. Depois, em 2019, o Jair Bolsonaro dizendo que vai indicar, vocês lembram dessa história? Indicar o Eduardo para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, né? Já estava sendo traçada ali, aliás, já há algum tempo, né? Mas foi ali o símbolo de como o Eduardo Bolsonaro é esse articulador da extrema-direita. E aí ele dizia que ele tinha experiência, que ele tinha fritado hambúrguer lá nos Estados Unidos. Isso entrou ali. Chapeiro, né? Chapeiro. E em 2020 inicia uma briga pública com Joyce Hasselman, tá aí incitando a turba bolsonarista a atacá-la. Uma das primeiras bolsonaristas a ser abandonadas ali, né? No meio do caminho. Depois a gente tem em 2020 ele oficialmente se aliando ao Steve Bannon, né? Ao Javier Milei, Donald Trump, enfim, formando essa internacional que a gente está conversando aqui. Depois, irmãos Weintraub entram queixa-crime contra o Eduardo Bolsonaro, depois do deputado de ataques, né, do Eduardo nas redes sociais. Então, não é muito novidade, né, os ataques do Eduardo nas redes. E depois, o CEPAC. Fundamental isso, né? O Amado também acompanha muito bem essa história, essa conferência da ação política conservadora. O Eduardo Bolsonaro está ali, assim, fazendo parte disso muito fortemente. Só para fechar aqui, gente, 2024 ele se aproxima do Sheikh Mohammed bin Zayed, que é o presidente dos Emirados Árabes Unidos, fez várias viagens, né, para lá. Levou até um pendrive uma vez, mano? Ele que levou o pendrive? A história do pendrive é boa, né? Levou um pendrive. Ele disse, não, eu fui para lá porque eu precisava entregar um pendrive. Levou um pendrive, E depois também, ele, em 2025, além de tudo que a gente já comentou aqui, né, do papel do Eduardo Bolsonaro lá fora, ele atacando Ainda Estou Aqui. A nossa equipe lembra também desse episódio. Chamou o Walter Salles de psicopata e cínico. Só isso. O sujeito que ganhou o Oscar pro Brasil. Tá bom esse histórico aqui que a gente puxou, né, Amado? Não deu para puxar tudo, porque a gente... Não, mas é uma tremenda capivara, né? É a biografia do Eduardo Bolsonaro também, né? Não é... A gente tem que entender quem ele é no ecossistema da família Bolsonaro. Ele é um cara que pegou essa parte internacional para si, foi como ele viu ali que era um filão que ele podia garantir. Verdade seja dita, ele se saiu bem, ele é um bom articulador internacional do bolsonarismo, ele fez ponte com Milei, ele fez ponte com Donald Trump, ele fez ponte com os sauditas, ele fez ponte com essa direita internacional populista de uma maneira mais ampla, trouxe, se devem lembrar, a neta de um ministro do Hitler aqui, depois aquela deputada que acabaria não sendo eleita lá na Alemanha, recebeu ela aqui, enfim, ele virou uma espécie de um embaixador do bolsonarismo no mundo,
e dessa articulação da extrema-direita global. Ele fala muito mais com essas pessoas do que o pai, até porque vamos lembrar como é que é o popcorn lá que ele falou, né? Não, o Jair não fala, é outra língua. O Eduardo Bolsonaro fala inglês, né? Então isso facilita também. Ele tem uma personalidade muito difícil para fazer política. Ele não é um rapaz do diálogo, ele não gosta de conciliação, ele gosta do embate. Por isso, inclusive, ele é um nome que é considerado por muita gente como um nome que facilitaria uma vitória do Lula, uma derrota da direita, se fosse o nome presidencial no ano que vem. Agora, ele mobiliza a tropa deles, né? A tropa fanatizada, a tropa que está cega, a tropa que foi para o 8 de janeiro na rua, essa pessoa que vota em quem o Bolsonaro mandar, que acredita nas mentiras de fantasia, de conspiração que eles criam, essa turma toda é muito facilmente mobilizada pelo Eduardo Bolsonaro. Então, se a escolha do Jair for apoiar um perfil desse, o Eduardo Bolsonaro é um prato cheio. Conforme eu venho dizendo, eu acho que o Jair Bolsonaro vai ter um momento de inflexão quando houver a condenação e houver uma prisão, se de fato ele for preso em regime fechado. Condenado ele vai ser, mais provável que vá para um regime fechado. Se isso acontecer antes de abril, eu acho muito difícil que o Jair Bolsonaro opte por um nome mais radical, como o do filho Eduardo. Eu acho que ele, uma vez condenado e preso, ou apenas condenado, ele vai ter um cálculo muito mais frio do o que eu preciso fazer para sair daqui. E aí eu acho que a chance dele se render a números, pesquisas e pressão de aliados, porque os aliados do Centrão, que querem ir com a candidatura da direita, não querem o Eduardo, querem o Tarcísio. Então, os próprios republicanos, o Valdemar, eu não tenho muita clareza se o Valdemar prefere o nome do Tarcísio, mas certamente o Valdemar não prefere um perfil como o do Eduardo. Ele quer um perfil bem menos radical, que seja mais próximo dessa politicona tradicional que é o DNA do Valdemar. É a mesma coisa o PP, né? O Cícero é ótimo, desculpa, o Ciro Nogueira da vida também prefere um perfil mais afeito a ele, do centrão, politicão. Não tem nada a ver com o Eduardo. O Jair preso vai ser mais suscetível à pressão dessas pessoas também. Agora uma dúvida, né, Guilherme? Uma dúvida não, uma questão assim, né? O Eduardo Bolsonaro, respondendo agora a esse inquérito por ter insuflado instituições estrangeiras contra as instituições brasileiras, enfim, esse inquérito que foi instaurado agora ontem, torna mais difícil ele ser candidato até na prática, né? Porque se ele para ser candidato ele precisa voltar ao Brasil. Como é que ele volta ao Brasil se, ao responder esse inquérito, que pode virar um processo, ele corre o risco de uma prisão preventiva, se ficar claro que ele está questionando e atrapalhando os processos judiciais. Então, ele não vai voltar ao Brasil, portanto, ele não vai se candidatar. A gente pode colocar isso, quer dizer, para o Tarcísio talvez seja até bom esse processo aí, esse inquérito, por enquanto, contra o Eduardo, porque ele é mais difícil, ficou mais difícil para ele se candidatar, porque ele precisaria voltar ao Brasil para ter essa candidatura, né? Eu não tenho informação, Rodrigo, nem informação se de fato há uma chance dele ser preso, nem se é o tipo de crime que sejaria uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante. Eu não conversei com ninguém sobre isso, essa possibilidade. O que eu posso te dizer, eu concordo com a tua premissa de que para o Tarcísio é bom esse inquérito. Eu publiquei há cerca de 2 meses uma ordem de preferência dos ministros do STF, dos candidatos ali que estão à mão do Jair, né? Uhum. Obviamente isso não é um amado BOP, é uma conversa com alguns ministros, também não é com os 11, é um pouco o sentimento do tribunal, né? O sentimento do tribunal em primeiro lugar, entre as opções, o Tarcísio, depois do Tarcísio, o Flávio, depois do Flávio, o Eduardo Bolsonaro. Ninguém acha que a Michelle é candidata como, enfim, eu também não considero,
E eu acho que já temos fatos na mesa suficientes para a gente ver que o Jair também não considera. Então, a Michelle é uma elucubração de parte do bolsonarismo, porque se o próprio Jair, que é quem vai decidir, já disse várias vezes que não quer, falar na Michelle é uma não conversa. O negócio está entre Tarcísio, Flávio Eduardo ou outro nome que surja, né? E o STF prefere o Tarcísio a esses nomes. Acha que o Tarcísio é um sujeito mais moderado do que os demais. Eu acho esse ponto que você trouxe, Rodrigo, fundamental, né? Aliás, a gente está falando aqui, acho que dá tempo da gente falar do Léo Índio, né? Notícias ali do... Por onde anda Léo Índio? Por onde andará Léo Índio? Bolsonaro, a gente está falando aqui da família Bolsonaro, eu já queria aproveitar as apurações do Amado a respeito disso, né? Ele está tentando reverter esse mandado de prisão, não é isso, Amado? Que foi uma determinação também do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, tentando reverter o mandado de prisão. O Léo Índio, lembrando para quem não se recorda, é um sobrinho do Bolsonaro, que era muito próximo do primo, Carlos Bolsonaro, eram muito amigos, e ele foi abandonado pela família completamente, estava no 8 de janeiro, tenta agora reverter o mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes, depois que a gente noticiou que ele foi para a Argentina em março desse ano. Ele deu uma entrevista para um jornal local, salvo engano, do Paraná, e isso ganhou o noticiário nacional, e agora no 9 de maio, a defesa do Léo Índio pediu ao STF que seja anulada a decisão de destruição do passaporte esqueci o nome dele, obviamente o nome dele não é Léo Índio, eu ia falar o nome dele agora, mas eu esqueci. O nome do Léo Índio. Calma que eu vou pescar aqui. Se eu puder ajudar. O motivo do pedido, o que ele alega, é porque o Moraes baseou a determinação da prisão no cancelamento do passaporte do Léo Índio, que foi apreendido pela PF em 2024. E o ministro também pediu que agora a PF, pediu na época que a PF destruísse o Leonardo documento. Rodrigues de Jesus. Leonardo Rodrigues de Jesus, eu estava lembrando, eu estava com dificuldade de lembrar. E apesar de ter pedido para o STF anular a decisão de destruir o documento, a defesa do Léo Índio alegou que ele não precisou de passaporte para entrar na Argentina. Sim, porque a gente entra na Argentina com identidade, né? Basta identidade para você entrar, por ser um país do Mercosul. O Moraes alegou no mandado de prisão que a apreensão do passaporte do Léo Índio foi justamente para que ele não saísse do país. Ou seja, ele não apreendeu o passaporte porque ele queria que o Léo Índio não tivesse passaporte. Ele não queria que o Léo Índio saísse do país. A ordem dele era para não sair do país, né? Então, se ele saiu com a identidade, pouco importa. Ele desobedeceu a ordem de não poder sair do país. Esse é o ponto do Alexandre de Moraes. Bom, então vamos continuar acompanhando essa história também de mais um membro da família Bolsonaro, o primeiro a ter o mandado de prisão expedido, né? Expedido, pelo STF. Passou na frente. Caiu fora e a família nem quis saber, né? Não escreve, não telefona, não manda beijinhos, nada. Não tem. Amado, obrigada por hoje, querido. Bom trabalho por aí. Eu tenho dúvida, se o Bolsonaro for preso, gente, o grau de... a frequência da visita dessa família a ele. Porque eu acho eles tão pouco solidários entre si, assim, né? Volta e meia o pai é internado e a gente não tem notícia dos filhos irem visitar. Mesmo em cerimônias de Natal, né, aniversários, a gente sempre vê nas redes, eles não estão juntos. Enfim, cada família é uma família, já dizia uma frase muito mais bem elaborada do Tolstói. Mas assim, me surpreende, né? Com certeza, Amado. Valeu, querido. Muito bom isso. Muito bom. Cada família é uma família, é isso aí. Valeu, querido. Até mais. Beijo, gente. Bom programa para vocês. Até mais, a gente vai se despedindo, né, Rodrigo? Vamos. Eu ia tentar lembrar a frase do Tolstói, mas fica para outro dia. Todas as famílias felizes estão felizes da mesma maneira. Assim, todas as famílias infelizes, cada um é infeliz à sua maneira. Infeliz, cada uma à sua maneira. Então, a família Bolsonaro é infeliz da maneira deles. Exatamente. De lá a gente já sabe o que esperar, né? E agora vamos à garotada do Tadala. Vamos? A garotada do Tadala. Precisamos conversar. Eles é o nome do Precisamos Conversar de hoje. Vamos acompanhar a partir de agora. Boa noite, Muito pessoal. bom. Boa noite. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas.
Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.